Feudo medieval. Genericamente, esse termo significa qualquer presente dado por um nobre a outro nobre. Qualquer presente que estabelece uma relação, portanto, de suzerania e vassalagem. Relação essa que já explicamos em uma outra videoaula. Senhorio é a palavra específica para o feudo enquanto lote de terra, posto que o feudo, presente dado por um nobre a outro nobre, poderia ser, na Idade Média, um lote de terra, poderia ser ouro, gado, o direito à cobrança de pedágio em uma ponte ou estrada. Então, especificamente, senhorio era o feudo enquanto lote de terra. E esse senhorio era, palavra-chave para ser compreendido, autossuficiente, uma unidade autossuficiente que não precisava de outros feudos para existir. Ela existia por si mesma, o senhorio existia por si mesmo, ele se bastava. O senhorio era uma unidade autossuficiente, econômica, política, jurídica e religiosa. Unidade política autossuficiente. Por quê? O poder político que existia no feudo e que representava o poder real era o poder do senhor feudal, um poder inquestionável, protegido por outros nobres guerreiros, protegidos por um castelo. O feudo se bastava enquanto unidade política, não carecia do poder real. Havia um poder supremo ali dentro, o poder do senhor feudal, que também era o poder jurídico. Não havia nenhuma instância abaixo ou acima do senhor feudal, nenhuma instância jurídica. Ele era o primeiro e o último juiz a julgar os crimes, a julgar as condutas mundanas dentro do feudo. Batismos, missas, casamentos, sepultamentos, festas religiosas, todos os rituais religiosos católicos não necessitavam de nenhum espaço fora do feudo, pois ali dentro havia o cemitério, ali dentro havia a capela, ali dentro havia a casa paroquial, a igreja e um ou mais membros do clero trabalhando para as pessoas que moravam, que habitavam o feudo. Unidade política, unidade religiosa, unidade jurídica. E o que mais nos interessa é o feudo enquanto unidade econômica autossuficiente. Para entendermos isso, devemos fazer a divisão clássica do feudo em três partes: manso senhorial, manso servil e manso comunal. Entendamos manso como uma parte, como um pedaço de terra, como uma divisão do feudo. Manso comunal eram as terras de uso comum entre senhores e servos, entre nobres e servos. Fazia parte do manso comunal o bosque. Bosque entendido como uma floresta já diminuída pelas mãos humanas, uma pequena floresta. O bosque servia para a caça e para a extração de madeira. Além do bosque, integrava o manso comunal, a terra usada tanto por senhores feudais quanto por servos, tanto por nobres quanto por servos, as florestas, também usadas para a caça e extração de madeira. Bosques e florestas também eram usados para a extração de mel, para a extração de frutas silvestres. Sobre a caça, o nobre permitia ao servo a caça, porém a caça de animais pequenos. O nobre poderia caçar o animal que lhe bem entendesse, mas o servo poderia caçar esquilos e coelhos, animais de pequeno porte, esquilos, coelhos, pássaros. Além de bosques e florestas, havia pastos de uso comunal, pastos onde nobres e servos poderiam criar animais como ovelhas e gado. Ovelhas para lã, gado para o leite ou a extração de carne. Bosques, pastos, florestas, pomares, pântanos. Tudo isso integrava o manso comunal. Manso servil era composto das terras destinadas ao sustento, ao cultivo, ao pastoreio das famílias de servos. Depois, numa outra videoaula, veremos que o servo não ficava com tudo que era produzido nessas terras destinadas a eles e às suas famílias.
Então, inicialmente, terras destinadas à agricultura e pastoreio dos servos. Fazia parte do manso servil a vila ou aldeia onde existiam as casas dos servos. E como era uma casa de um servo, uma casa típica? Era uma casa com um cômodo apenas, geralmente sem janela e sem chaminé. A fogueira, o chão era feito de terra batida, a lareira era um círculo de pedras no chão de terra batida, a fogueira ela era acendida no interior desse círculo de pedras e a fumaça sumia por entre o telhado. O telhado que era feito de sapê. As paredes eram feitas de madeira, varas, palha e barro misturados, e o telhado, como dissemos, era feito de sapê, um tipo de um nome genérico para várias gramíneas. Então, vários caules de sapê, de gramíneas, entrelaçados com varas, madeira, ou no lugar das gramíneas, palha. Palha, gramíneas, varas, madeira, tudo isso entrelaçado, trançado, paredes de barro, madeira, varas, palha, um cômodo só, tacanho, pequeno. Ali dentro os servos dormiam juntos, pai, mãe, irmãos, filhos. Havia um espaço para que os animais domésticos, para que a vaca que fornecia leite à família ficasse dentro da casa. Havia um espaço de reserva para comida durante o inverno. Uma casa muito simples, portanto. À volta dessa aldeia havia hortas, pequenos terrenos destinados ao cultivo de frutas e legumes das famílias camponesas. Galinhas, porcos, cães, gatos circulavam por essas aldeias, por essas vilas. E por fim chegamos ao manso senhorial. Manso senhorial composto principalmente pelo castelo. Castelo onde morava o senhor feudal, a sua família e os seus guardas, os nobres, de modo geral, do feudo. Castelo que ficava num ponto alto do feudo, cercado por muralhas e um fosso. Havia uma capela própria dentro do manso senhorial. E havia também uma capela, geralmente, dentro do manso servil. Junto à capela do manso senhorial, uma casa paroquial, onde morava um membro da igreja responsável pelas missas e outros rituais dentro do feudo. Havia as terras para agricultura e pastoreio, cuja produção, na sua totalidade, era destinada ao sustento do senhor feudal e dos seus pares nobres. O cultivo era geralmente de trigo, cevada, aveia. Havia também algumas instalações no manso senhorial que eram usadas pelos servos. Forno para que se assasse o pão, para que se assassem carnes de modo geral, a forja para feitura de ferramentas e armas, o moinho, que moía os grãos de modo geral, principalmente o trigo para feitura do pão, oficinas têxtil e de marcenaria para a produção das roupas, dos tecidos de modo geral e dos móveis usados no feudo. Havia também dentro do manso senhorial os estábulos, onde ficavam os cavalos usados como instrumento de trabalho e arma de guerra. Manso senhorial, manso servil, manso comunal. Tudo do que o feudo necessitava era produzido nesses três mansos, nessas três partes do feudo.